Queridos, graças e paz, uma alegria estar de volta a essa igreja. Reverendo Djavan me deu o privilégio de estar aqui no ano passado, no mesmo contexto. Estive aqui no sábado de novembro, quando a igreja estava completando mais um ano, de sustento da parte de Deus, de caminhada. E depois desse intervalo, eu acho que eu não voltei, Eu acho que foi novembro do ano passado, a última vez que eu estive aqui. O reverendo Djavan que esteve nos visitando, se eu não me engano, em abril deste ano, esteve lá, posso até errar o mês, mas se eu não me engano foi em abril de 2024 desse ano. Ele esteve lá na igreja do Alto da Lapa, trouxe um sermão edificante, e agora me dá o privilégio de voltar aqui a primeira igreja presbiteriana de Itapevi. Realmente é um grande privilégio estar com os irmãos, especialmente numa data comemorativa. Eu agradeço muito a confiança, o carinho, o convite. É bom a gente sair para congregar com outros irmãos, para trazer também uma exposição bíblica num outro contexto, uma outra comunidade. Tudo isso eu percebo que Deus se instrumentaliza para edificar a tua igreja, para exortar o teu povo, É diferente ao que Jesus mesmo disse quando esteve pregando em Nazaré, que o profeta não tem honra na sua casa. Mas é um princípio de que às vezes, num contexto em que as pessoas não nos conhecem, a gente chega e fala com autoridade e você não tem como falar assim: o pastor está falando, está dando indireta para mim. Não tem como, porque eu não te conheço. Então é Deus mesmo que está falando contigo, E eu espero que isso possa acontecer nessa noite. Eu espero que Deus possa tratar com os seus escolhidos aqui, com os seus filhos, com aqueles sobre os quais, ou na vida dos quais Ele tem um propósito. Eu creio nisso. Nós vamos voltar os nossos olhos para um texto que está numa das menores epístolas do Novo Testamento. Tem um outro provérbio, ou um dito, de que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Quem já ouviu isso? Nos menores frascos estão os melhores perfumes. Alguém já ouviu isso? Vários já fez assim, sinal com a mão. Às vezes isso acontece em relação às escrituras também, porque a gente tem ali às vezes epístolas bem pequenininhas, sabe? Cheia de verdades muito especiais. É assim que eu considero uma das menores epístolas do Novo Testamento. Quem sabe qual é a menor epístola do Novo Testamento? Então, qual que é o seu nome mesmo, irmão? O Amarildo, presbítero, presbítero Amarildo, mencionou ali que é Filemon. Mas há uma, vamos dizer assim, uma disputa entre os estudiosos, entre Filemon e a terceira de João, mas hoje nós vamos de Filemon. Eu acho que na prática, se a gente for considerar ali a língua original, o grego, e se a gente for considerar a quantidade de caracteres da língua grega, eu acho que a terceira de João vai levar essa como a menor epístola do Novo Testamento, mas Filemon fica ali. A diferença, queridos, é que lá em 3 João é 24 versículos, eu acho que Filemon é 25, só isso. Mas aí depende, Depende, porque essa coisa de versículo não está no original. Então isso aí é até hoje bem disputado entre os estudiosos, qual que seria a menor. Mas nós vamos de Filemon, e eu queria ler com vocês apenas o início dessa epístola. Eu tenho a impressão de que quando nós nos voltamos os nossos olhos para essas epístolas, esses livros que são tão pequenos, é interessante a gente ter cuidado com cada frase, é interessante a gente ter cuidado com cada palavra, para a gente não perder nada, para a gente aproveitar ao máximo, porque é pequenininho, e aí você não tem que ter aquela coisa de eu trabalhar com pressa aqui. Não, a gente pode ir com cada palavra e cada frase. Mas hoje, nesse culto, considerando aí o aniversário da igreja, mais um aniversário, nós vamos ficar só nos 3 primeiros versículos dessa epístola. Antes de fazer essa leitura, nós vamos nos dirigir a Deus mais uma vez em oração. Oremos. Senhor Altíssimo,
soberano Deus, teu povo se reúne nesse dia do Senhor, não somente aqui na igreja de Itapevi, mas há servos teus agora em diferentes lugares, prestando culto ao Senhor. Diferentes ministros do Senhor estão com suas Bíblias abertas nos seus púlpitos, e o Senhor me dá a graça de nessa noite eu ser um deles, aqui, nessa amada igreja. Eu peço que o teu Espírito agora possa me capacitar a falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, o Senhor possa abrir os corações, para que o povo do Senhor seja edificado nessa noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por esse privilégio, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela manifestação da tua graça, cada detalhe, Senhor Deus, da minha caminhada, da caminhada dessa igreja, durante esses anos todos de história. Assim eu oro, Senhor Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, os primeiros versículos de Filemon, não tem capítulo, Filemon é só Filemon, né? Versos de 1 a 3 de Filemon, e diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Filemon é considerado pelos comentaristas bíblicos como a única correspondência pessoal do apóstolo Paulo, a única epístola de fato personalíssima. A essa altura você poderia me dizer assim: mas pastor, você lembra que tem as epístolas a Timóteo? Você lembra que tem a epístola a Tito, que já foi lida nessa liturgia, um texto muito bonito, diga-se de passagem? Como é que Filemon é a única pessoal? Paulo mandou a epístola para Timóteo, Paulo mandou a epístola para Tito. Só que tem um detalhe: se nós nos atentarmos para a história, para as informações históricas, nós devemos nos lembrar que tanto o conteúdo da epístola de Tito, quanto o conteúdo da epístola a Timóteo, envolve a igreja que era pastoreada por esses irmãos. Com facilidade você vai encontrar nessas epístolas orientações acerca da rotina da igreja, inclusive quais são os requisitos de um presbítero, quais são os requisitos de um diácono, como que a igreja deve se portar diante da sua rotina. Então perceba que, embora essas epístolas existam, elas são indiretamente direcionadas ao contexto das suas respectivas igrejas. Mas quando nós olhamos para a epístola a Filemon, o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar aqui, para nós contextualizarmos as considerações que nós vamos fazer nesses versículos iniciais dessa epístola, é que Filemon não era pastor de igreja. Nós não temos nenhuma informação histórica que denote ou que nos aponte que Filemon estava à frente de algum trabalho. Filemon nos é apresentado pelo Novo Testamento, no seu contexto, como um crente comum, como um crente que não tem cargo. E se nós nos atentarmos para o assunto dessa epístola, nós vamos perceber que o assunto é pessoal. O assunto não se refere à igreja. Paulo está gerindo uma situação. Eu não tenho tanto tempo aqui para explicar em detalhes qual é essa situação, mas em resumo, essa situação envolve um escravo chamado Onésimo, que Paulo conheceu na prisão. Nessa epístola, no versículo 10, aqui mesmo, nesse texto, Paulo vai dizer que Onésimo é um filho gerado entre algemas. O que significa isso? Onésimo é um escravo que nós vamos descobrir no contexto da epístola que fugiu,
Por isso, foi preso, encontrou-se com Paulo na prisão, ouviu o evangelho, se arrependeu, se converteu, e agora Paulo tem que gerir essa situação. Qual? O dono de Onésimo, que levou o prejuízo de ter o seu escravo fugitivo, Filemon, também era crente. E Paulo então vem tratar, ou também havia se convertido. E Paulo vem gerir essa relação naquele contexto. Paulo não tem que entrar nas questões legais. Muitas pessoas questionam, mas Paulo está sancionando aqui a escravidão? A Bíblia diz que a escravidão é correta? Paulo não é governador. Paulo não é magistrado. Paulo é apóstolo. Paulo gere questões espirituais com a autoridade que lhe foi confiada. Mas ele não tem que dar pitaco sobre a alforria de escravo. Ele não tem que dar pitaco sobre questões abolicionistas. Ele não é autoridade. O que ele tem que fazer? Ele tem que ensinar como é que os irmãos devem se relacionar no contexto da fraternidade cristã. E é isso, queridos. Esse é o pano de fundo da Epístola a Filemon. Tanto é que você vai encontrar como um tema principal dessa epístola, que eu disse já para vocês, que é a única carta pessoal de Paulo, você vai encontrar aqui como pano de fundo as relações cristãs. Esse é o assunto principal da carta. As relações cristãs. Eu vou falar para vocês, queridos. Eu vou falar para vocês, como um bom mineiro, vou falar para vocês, né? Aí vocês eu já me apresentei como mineiro da última vez que eu vim, e eu gosto de ficar à vontade com os irmãos. Quando tiver muito caipira mesmo, vocês não entenderem, pode levantar a mão, pastor, não entendi não, agora o senhor foi caipira demais. Ele me apresentou aí como doutor, como apresentador, como professor, mas eu sou muito caipira também. E o caso é que eu vou falar para vocês, quando a gente se reúne durante esse mês para lembrar que Deus tem sustentado essa igreja durante um tempo, nós precisamos pensar nas relações fraternais, no que Deus quer para a nossa relação como igreja, à luz do quê? Do que você pensa? Do que você acha? Do que eu penso? Do que eu acho? Não. Nós temos que pensar nas nossas relações fraternais à luz do que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. E aqui em Filemon, nós vamos aprender questões preciosíssimas acerca das relações fraternais. E qualquer abordagem que eu faça dessa epístola, eu preciso fazer ela à luz do contexto dela. Por exemplo, eu encontro aqui duas expressões, ou pelo menos por duas vezes, uma expressão muito profunda. Muito profunda. Olha o verso 7 comigo. Paulo diz para Filemon que através da sua vida, veja, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Primeiro, isso já é muito interessante. Paulo está dizendo que o amor de Filemon trouxe conforto e alegria para ele. Presta atenção, isso é raro, mas eu vou me arriscar. É raro. Não deveria ser, mas vivemos um tempo em que se tornou raro. O quê? Eu vou fazer uma pergunta aqui. O amor de alguém, de um irmão em Cristo, que fez uma ligação um dia para você, que fez uma visita para você, que te mandou uma mensagem, que se fez presente na sua vida algum dia, você já teve conforto e alegria no coração, na relação com o irmão em Cristo, que fez diferença na sua vida, que fez algo por você? Eu já. E estou meio triste aqui, porque só eu levantei a mão. Opa, melhorou. Já deu uma melhorada. Então não foi só eu. Há outros irmãos aqui que também já foram abençoados
através do convívio com outros crentes. Aqui, Paulo está dizendo que o convívio dele com Filemon já lhe trouxe alegria e conforto, mas mais do que isso, ele segue dizendo: porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Presta atenção, a Bíblia está dizendo que o nosso coração pode ser reanimado, pode ser animado, pode ficar alegre, pode voltar a bater mais forte, através da nossa convivência cristã, através da nossa relação com irmãos em Cristo. Paulo está dizendo que por intermédio da vida de Filemon, o coração dos santos tem sido reanimado. Você sabe que Deus estabeleceu a igreja para cumprir esse papel? Você sabe que é possível que muitas pessoas entrem por aquelas portas ali frustradas, decepcionadas, abatidas, com o coração entristecido, por causa de frustrações, de decepções que tiveram na caminhada cristã, em outras comunidades, ou mesmo nessa longa caminhada, às vezes distantes da comunidade, mas com o coração quebrado, abatido, frustrado, decepcionado com pessoas. E o que o texto está dizendo é que nas relações fraternais que podem ser estabelecidas aqui na primeira igreja presbiteriana de Itapevi, essas pessoas podem ter o coração delas reanimado. Se você olhar para cada um que entrar naquela porta ali como alguém que pode ser abençoado através da sua vida. Se você primeiro olhar para ti mesmo, como um canal de bênçãos nas mãos de Deus, que pode fazer diferença na vida das pessoas, que pode fazer o coração de alguém bater mais forte. Mas como? Ah, queridos, são tantas as maneiras. Pessoas da minha comunidade já me mandaram um almocinho quentinho, temperadinho, fez meu coração bater mais forte. Pessoas da minha comunidade já mandaram um café da manhã, já me ligaram, já me mandaram mensagem. Eu já chorei. Meu coração, que estava triste em algumas circunstâncias, bateu mais forte, porque eu recebi o carinho de irmãos. Eu preciso olhar para essa epístola pensando nessas coisas, porque veja que Paulo repete essas mesmas palavras lá no verso 20, e eu, como exegeta, eu preciso abordar as porções das escrituras a partir do seu pano de fundo. Olha o final do verso 20, Paulo se dirige novamente a Filemon com as mesmas palavras: reanima-me o coração em Cristo. Então eu quero te dizer que não sou eu que estou falando, não. A palavra de Deus está nos ensinando que por meio de relações fraternais, por meio de relações cristãs, o coração dos santos, o coração dos crentes, o coração dos membros da igreja de Itapevi pode ser reanimado. Agora isso passa pela nossa disposição de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Como é que você reanima o coração de alguém? Se eu estivesse falando aqui daquela série de procedimentos que o médico faz, seria mais fácil, né? Porque o médico tem ali aquela atividade de reanimação cardíaca, o coração de alguém parou, ele vai lá e faz uma massagem cardíaca para o coração voltar a bater, aí reanima o coração que estava parado. Só que eu não acredito que Paulo esteja falando disso. Claramente não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre alegria e conforto no amor de Filemon. Paulo está falando sobre as nossas emoções. Paulo está falando sobre o nosso espírito. Paulo está falando que ainda que você não seja médico, se você se colocar na brecha, se você se colocar na mão de Deus, o mesmo Espírito que atuava em Filemon e fazia dele um instrumento para reanimar coração de crente, de filho de Deus, de amados do Senhor, esse mesmo Espírito continua atuando entre os eleitos do Senhor. Esse mesmo Espírito continua atuando na igreja do Senhor.
E esse mesmo Espírito pode atuar na minha vida, de modo que eu possa trazer um ânimo ao coração de alguém, de modo que eu possa fazer o coração de alguém bater mais forte, através de um ato meu, através de um abraço meu, através de uma ligação minha, através do meu companheirismo. E ótimo que eu chegue a esse ponto, porque então eu posso chamar os irmãos de volta para o versículo de número 1, 2 e 3, que foi o texto que nós lemos aqui. Porque é com esse pano de fundo das relações fraternais, ou do poder das relações fraternais, que nós precisamos olhar para as palavras do apóstolo Paulo nesses primeiros versículos, e elas começam se dirigindo a Filemon com um adjetivo. No verso 1, Filemon é chamado de quê? Obrigado, presbítero Amarildo. Eu acho que só ele que está acompanhando a pregação aqui. Tudo que eu pergunto é ele que responde. Vocês começam a responder aí também. Amado Filemon. Uma vez eu estava ouvindo um coreano num congresso desses aí, que o reverendo Javan certamente participou ali na Igreja Pinheiro, que ele falou só: querido, quando eu perguntar é para responder. Aí eu não esqueci disso, né? Um coreano, quando eu perguntar é para responder, tentando falar um português ali. Veja, amado Filemon. Olha, eu acho que é natural, ou deveria ser natural, nós nos dirigirmos uns aos outros chamando de amados, né? Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado pastor, meu amado presbítero, meu amado diácono, meu amado servo de Deus. É comum que a gente faça isso, ou pelo menos deveria ser, porque segundo Gálatas capítulo 5, um dos frutos do Espírito é o amor. Paulo vem desenvolver sobre isso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, dizendo que eu posso ter toda a ciência, que eu posso dar todos os meus bens, que eu posso ter toda a sabedoria, que eu possa saber e fazer de tudo. Se eu não tiver amor, nada disso vai ter proveito. É natural e é esperado que nós nos dirijamos uns aos outros chamando os nossos irmãos de amado. Mas há algo que precisa ser considerado. Nesse mesmo versículo eu falei para vocês que quando é pequeno assim o texto, veja, só 25 versículos, você tem que se atentar por cada palavra. E nesse mesmo versículo em que Paulo chama Filemon de amado, Paulo descreve a sua situação. Qual que é a situação de Paulo? Paulo diz assim, obrigado. Eu ia usar um recurso de linguagem aqui, mas é isso mesmo, né? Tem que responder e participar do sermão, isso é bom, isso é muito bom. Paulo, prisioneiro. Por que eu ia usar? Que recurso de linguagem que eu ia falar aqui? Eu poderia ler aqui, Paulo, conferencista de Cristo Jesus, ou mesmo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ou mesmo Paulo, doutor de Cristo Jesus. Por que ele era um apóstolo? Porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, era um doutor da lei. Mas não é isso, não é assim. Paulo se apresenta como prisioneiro. Nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas, Jesus usa essas palavras, mas depois o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, a partir do verso 18, ele vem nos dizer que se nós fazemos o bem, depois de recebermos o bem, ele fala assim, que graça há nisso? Agora, se nós somos injuriados, perseguidos, se nós somos maltratados, se nós somos tratados com falta de consideração, se nós somos desprezados e agimos com amor, diz Paulo
no versículo 19, desculpe, diz o apóstolo Pedro, no versículo 19 da sua segunda epístola, capítulo 2, isto é grato a Deus. Há graça nisso. E por que eu estou falando isso? É fácil você amar quando você é tratado bem. É fácil você amar quando você está em condições tranquilas, está tudo certo na sua vida. É só amor. Eu quero ver o amor se manifestar quando está dando tudo errado, nas situações de frustrações, de decepções, quando você está enfrentando problemas. É nesses momentos em que aquelas palavras desalmadas, aquelas palavras de desamor, aquelas palavras indevidas, rudes, são pronunciadas. É no momento de crise, é no momento de problema, é na rotina pesada, é quando as coisas estão dando errado que você não consegue amar. Porque amar quando está tudo bonitinho, aqui na igreja, né? Aqui na igreja todo mundo ama, é bonitinho. Eu vou ali, já dou um chamego na patroa. Vocês que não viu, ela beirou eu ali, eu já dei aquele chamego nela aqui e tal, ela até deu uma risadinha assim. Aqui é tudo tranquilo. Mas e nessas situações de irritação de amanhã, do dia a dia? Tem esse chamego? Tem esse carinho? Não, a gente xinga bastante, fala o que não deve. Agora, o que eu preciso chamar a atenção é que quando Paulo diz, ou se apresenta como prisioneiro de Cristo, e em seguida chama Filemão de amado, isso nos mostra um amor que só o Espírito de Deus pode capacitar os seus servos a ter, que é um amor em situações improváveis. Um amor em situações improváveis. Porque, veja bem, Paulo estava caçando confusão na rua, brigando com os outros, dando problema, roubando. Era isso que Paulo estava fazendo? Não, não era. O que Paulo estava fazendo? Pregando a palavra. Pregando a palavra. Alguém respondeu, viu? Não saiu o som, mas eu ouvi aí. Pregando a palavra. Eu ouvi não, né? Eu só fiz leitura. E mesmo fazendo o que é correto, ele está na prisão. Por quê? Porque as autoridades da época estavam incomodadas, inquietas, inseguras sobre o crescimento da religião cristã. E eles então, o crescimento dos convertidos, o crescimento desses seguidores de Jesus, e eles então lançam Paulo na prisão. Agora, a prisão dos dias de Paulo, meus queridos, não era a prisão como nós a conhecemos hoje. Em alguns relatos nós vamos descobrir que era uma prisão úmida, fétida. Muitos prisioneiros não eram soltos nem para as necessidades, faziam ali mesmo onde eles estavam. Era um lugar terrível, insalubre. E Paulo, lá no escuro da sua prisão, consegue expressar a um irmão em Cristo amor. Por muito menos, você está aí lamuriando e xingando à torta e à direita. Por muito menos, você está espinhudo, tratando mal as pessoas, de cara fechada, porque está frustrado, decepcionado ou se sentindo injustiçado. Mas por que Paulo, mesmo na prisão, mesmo injustiçado, mesmo sofrendo, consegue expressar amor? Porque Paulo tem o Espírito de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos pensar nessa noite, sobre relações fraternais, sobre reanimar o coração dos crentes. A primeira coisa que nós temos que pensar nessa noite é sobre a nossa capacidade de amar nas situações adversas. É sobre a nossa capacidade de amar nas situações improváveis. Eu ouvi certa vez que
as flores silvestres, selvagens, elas costumam crescer nos lugares menos esperados. É num rochedo ou num paredão escarpado, é num deserto, e você vê aquelas lindas flores, que não era de se esperar que num lugar terrível daquele pudesse achar uma flor como aquela. Assim é a beleza do amor que se manifesta quando o que a gente poderia esperar era só ódio, raiva. Nós somos desafiados nesse aniversário da primeira igreja presbiteriana de Itapevi a reavaliar a nossa conduta, a nossa consagração e a nossa postura como os filhos de Deus que podem trazer ânimo ao coração dos nossos irmãos, que pode fazer o coração dos irmãos bater mais forte. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso quando você agir de uma maneira surpreendente, quando você agir fora da curva, quando num contexto difícil, quando em circunstâncias adversas e problemas diversos, Deus te dá a graça de você ser a palavra do amor. Deus te der a graça de você ser a palavra do acolhimento, a palavra da sabedoria, a palavra de Deus. Mas não é só o amor em situações adversas que chama a nossa atenção. O texto prossegue. Nessa saudação, Paulo então se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus, acompanhado de Timóteo, que estava com ele, e se dirige então ao amado Filemon, que nós já trabalhamos aqui. Mas há ainda um qualificador de Filemon no versículo 1, mais um adjetivo que é dirigido a Filemon, ao final do versículo. Qual é o adjetivo? Qual que é? É colaborador. Colaborador. Filemon era pastor? Já disse que não. Filemon era diácono? Não há registro. Filemon era um líder da igreja? Não há registro. Você precisa ter um cargo para você ser colaborador na obra de Deus? Não. Paulo está descrevendo o amado Filemon como um colaborador, como alguém que fazia o coração dos santos ser reanimado por seu intermédio, através da sua vida. Mas Filemon não está nas luzes da ribalta. Filemon não está no púlpito. Filemon não está diante ou na mira dos holofotes. Ele não exerce nenhum protagonismo no contexto da igreja de Cristo. Mas ainda assim, ele é um colaborador. Você não precisa ter cargo. Você não precisa ter reconhecimento. Você não precisa estar aqui na frente. Talvez Deus possa te usar de um jeito muito mais especial nos bastidores, através das suas orações por essa igreja, através do compromisso de ser fiel aqui nas contribuições dessa igreja, através da colaboração e da ajuda em outros ministérios. Pastor, eu não tenho ministério. Filemon não tinha. Pastor, eu não sou diácono, eu não sou presbítero. Você é crente? Você é crente? Se você for crente, significa que você teme o Senhor, você quer servir ao Senhor, e você pode servir ao Senhor. Você pode contribuir com os ministérios da igreja. Você pode apoiar o trabalho da UPA, você pode apoiar o trabalho da SAF, você pode apoiar o trabalho da UMP. O que você pode fazer por essas sociedades?
Você pode apoiar a escola dominical, você pode apoiar o Ministério de Intercessão, você pode apoiar a junta diaconal, você pode apoiar o conselho, você pode apoiar o pastor, você pode ser um colaborador. Você não precisa ter cargo nenhum, você não precisa ter reconhecimento de ninguém. Quando nós vamos para a epístola seguinte de Hebreus, o escritor aqui, dessa que é a maior epístola, se Filemon é uma das menores, o escritor de Hebreus, no capítulo 6, verso 10, diz o seguinte: olha, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Você não precisa ter reconhecimento de homem, você não precisa ter um cargo, você pode trabalhar ali quietinho, sem receber palminha, sem necessariamente ser mencionado, lembrado, reconhecido. Não precisa disso não. Mas por que não precisa disso, pastor? Isso é bom. Olha, com isso ou sem isso, tem um detalhe, está aqui no texto, Hebreus 6,10: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. As pessoas podem ser injustas, as pessoas podem não dar valor, as pessoas podem não perceber, mas tem um detalhe: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e da maneira como você serve os seus irmãos. E você não precisa estar recebendo necessariamente o reconhecimento dos homens, ou um cargo específico, ou uma liderança específica. Meu querido irmão, seja como Filemon, um colaborador. Um colaborador. Quantos servos e servas do Senhor que marcaram o meu ministério desse jeito, sem frufru, sem holofotes, gente simples, gente que estava preocupado em fazer um bolo para levar para as crianças, que eu nunca esqueci. Essa pessoa ficou na minha mente, na minha cabeça, lá no interior de Minas Gerais. Nunca recebeu um reconhecimento. Gente simples, mas que não deixava a criançada sem bolo, a criançada da igreja, não deixava a criançada da igreja sem gelatina. Você via os boquinhos, né? Quando chegava a gelatina. A gente tem muita coisa para fazer, queridos. Chega com uma bacia de gelatina aí para esses meninos, para você ver, tanto que esses meninos ficam satisfeitos. O que você gasta para fazer uma bacia de gelatina? Você percebe que nós ficamos olhando para coisas que está todo mundo querendo fazer, quando existem várias outras frentes que a gente pode atuar, servir aos santos, fazer diferença, de maneira simples, ao nosso alcance, que pode até não ter reconhecimento dos homens, mas Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Então, nesse aniversário da primeira igreja presbiteriana de Itapevi, a primeira coisa que nós temos que pensar, no que tange as nossas relações fraternais, é nesse amor que é fruto da habilitação do Espírito Santo, esse amor em situações em que a gente não tem motivo para amar. O segundo ponto que a gente tem que pensar nesse aniversário da primeira igreja presbiteriana de Itapevi é na nossa posição de colaborador da obra, não com cargo ou pelo cargo, mas por amor a Deus, por amor aos santos, como diz a Epístola Hebreus aqui, capítulo 6, verso 10. Mas se nós continuarmos a leitura do texto, meus queridos, nós vamos avançar e vamos encontrar aqui outros temas, outros pontos para a gente pensar. O problema é que já tem meia hora que eu estou falando. Vocês acreditam nisso? Eu não gosto de falar mais de meia hora.
E eu já estou satisfeito com o que eu já pude dividir com os irmãos. Mas se nós temos que terminar, eu queria ressaltar aqui que no verso 3, ele traz uma saudação. Essas saudações, elas costumam estar tanto no início como ao final das epístolas, e aqui acontece isso, ela está tanto no verso 3 como no verso 25, e nós, como presbíteros da igreja, abraçamos essa tradição percebida nos apóstolos de terminar as suas epístolas com uma bênção apostólica, e nós também terminamos nossas reuniões assim. Aqui ele já adianta uma saudação que menciona a graça da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas antes disso, eu chamo a atenção sobre a maneira como Paulo se dirige à irmã Áfia, provavelmente membros da igreja de Laodiceia. Filemão, segundo os indicativos históricos, era da igreja de Laodiceia. Laodiceia, Colossos, faziam parte ali de uma região chamada região do Vale do Rio Lico, em que essas igrejas se posicionavam. E se eu não me engano, Éfeso também fazia parte dessa região. E o caso, meus irmãos, é que Paulo saúda essas pessoas ali, e o provável pastor dessa igreja, que é mencionado ao final da epístola aos Colossenses também, Arquipo, verso 2, e que é tratado por Paulo como um companheiro de quê? De farra. Não? Não é não, né? Lutas. Companheiro de farra é fácil de achar. Companheiro de fofoca, companheiro de futebol e companheiro de lutas. Eu ouvi certa vez que existem uns amigos sombra. Alguém já ouviu falar do amigo sombra? O amigo sombra é assim, ó, se o sol está brilhando, você olha do seu lado, igual aqui, ó, aqui tem algumas lâmpadas aqui em cima, e eu olho aqui, ó, e eu estou vendo uma sombra. Mas se a gente apagar, tá aqui mais não, sumiu. A sombra estava aqui quando eu estava acesa, eu vi ela aqui, ó. Vocês não viram, mas eu via. Eu acendi de novo, ela apareceu. Tem amigo que é assim, se o sol está brilhando, ele está contigo, está do seu lado, não sai do seu lado. O problema é quando as nuvens tampam o sol, quando vem a tempestade, quando vem a escuridão, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, aí some tudo. Cadê? O Arquipo não é mencionado dessa maneira, ele é chamado de companheiro de lutas. Ele está com Paulo nos momentos tranquilos, mas você encontra nas narrativas bíblicas, em Atos dos Apóstolos, ele ao lado de Paulo nos mais diferentes momentos de perseguição. Ele é usado por Deus para livrar Paulo em Jerusalém, segundo o relato bíblico. É um companheiro que está com Paulo, companheiro de lutas. Meus irmãos, a gente precisa de companheiro de lutas. Você sabia que você ser o companheiro de lutas na vida de alguém faz o coração dessa pessoa bater mais forte? Você ser aquela ligação, você ser aquela oração, você ser aquele apoio na medida das suas possibilidades. Você sabia que isso reanima o coração dos santos? Você sabia que a igreja de Itapevi precisa disso? Você sabia que você pode tomar uma decisão na sua vida hoje, e eu também, de reavaliar a nossa caminhada, de quebrantar o nosso coração diante de Deus, de pedir capacitação do Espírito Santo para a gente servir melhor ao Senhor, da gente aprender a demonstrar amor em situações improváveis, da gente aprender a colaborar como crente comum,
sem holofotes, sem aparecer nos bastidores mesmo, como Filemon. Você sabia que hoje você pode vestir a camiseta de um companheiro de luta e abraçar as pessoas nos seus momentos de dificuldades, ou pelo menos ter essa disposição no coração e buscar, com a ajuda de Deus, ser presente na vida dos seus irmãos? Porque isso reanima o coração, isso faz o coração bater mais forte. Ainda tem mais coisa para falar aqui, a gente só não tem tempo. O celular até descarregou, estava marcando aqui, então já estou falando, já faz uns 40 minutos. Que Deus abençoe a igreja, que Deus capacite os irmãos, que Deus traga novos tempos para a primeira igreja presbiteriana de Itapevi, a partir do trabalhar dele na vida de vocês. Amém.